é uma iniciativa dentro do Friends of Figma, e a gente faz parte do Friends of Figma Rio, mas tem Friends of Figma no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E a gente está aqui para poder compartilhar experiências, para poder fazer o networking e também falar dessa ferramenta e o quanto o design está evoluindo, tanto na nossa região quanto no mundo também. A gente tem vários eventos, esse é um deles. A gente está fazendo após o Watch Party, então teve uma galera aí que semana retrasada teve com a gente presencialmente. Temos eventos presenciais e eventos online também, então fica à vontade para estar conhecendo a gente. A gente tem vários links, então o QR Code está aqui na tela, e você pode conhecer os nossos links, está próximo da gente. Temos várias e várias iniciativas, mas eu vou chamar uma pessoa muito especial para estar contando essas iniciativas para vocês. Mas, de novo, sejam bem-vindos ao nosso evento, espero que vocês aproveitem bastante, mandem muitas perguntas, tirem muitas dúvidas, troquem muito conhecimento. E agora eu vou chamar a Amanda para estar falando das nossas iniciativas. The floor is yours. Oi pessoal, bem-vindos. Estamos muito animados hoje com essa after party, né? Ali no presencial a gente não conseguiu falar tudo que a gente gostaria, então, já que foi muito pedido, muito solicitado ali, a gente decidiu fazer esse novo evento. E como foi solicitado esse evento, né? Foi ali no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, aí na tela a gente está com o QR Code. Esse grupo é novo, a gente começou faz pouco tempo, mas a gente já está com umas 100 pessoas, mais ou menos, ou mais, porque cada dia que passa cresce mais ainda o nosso grupo. E nesse grupo a gente fica sabendo com antecedência sobre as novidades, sobre os nossos eventos online, sobre os nossos eventos presenciais, outros eventos pelo Rio, é um espaço de troca. A gente tem alguns grupos específicos ali para poder auxiliar o pessoal com dúvidas, com encontros, enfim, a gente tem alguns subgrupos. Então, se vocês tiverem interesse, né, de terem essa troca na comunidade, é só usar aí o nosso link aí, o nosso... Eu posso até colocar aqui até no chat daqui a pouquinho o link, mas se vocês quiserem já ir acessando aí pelo QR Code, é o QR Code que está na tela. E mais uma iniciativa aqui do FOF Rio, é o nosso podcast. A gente lançou o primeiro episódio há um tempinho, acho que foi no finalzinho de abril. O primeiro episódio foi Além do Design, foi com a Nina e o Nino e eu. Eu não sou Nina nem Nino, enfim, estou no meio dos dois Ninos ali. Esse episódio foi um episódio mais inicial para a gente se conhecer também o que a comunidade ali está esperando, enfim. Mas em breve a gente já está começando os preparativos para um novo episódio do podcast e a gente vai trazer um convidado muito especial para poder falar nesse nosso próximo episódio. Então, também, se vocês não ouviram ainda o episódio, a gente tem ele no YouTube, no Spotify, nas principais plataformas, Apple Podcast também. E se vocês quiserem, né, também justamente saber com antecedência quando vai ser lançado o próximo, aí eu vou falar para vocês entrarem novamente no grupo do WhatsApp. Bom, gente, agora eu vou passar a palavra para o Thiago, mais um líder aqui do nosso FOF, que ele vai dar continuidade aqui ao nosso evento. Foi um prazer falar com vocês, eu vou ficar hoje moderando aqui o chat. Até mais. Olá, povo. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago, sou um dos líderes do FOF. Obrigado aí, Amanda, pela apresentação. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para poder mostrar como que está o nosso ambiente de networking lá no FigJam, tá? Compartilhando aqui só para poder explicar, tá? Eu já estou vendo que tem muita gente interagindo lá, já tem muita gente fazendo a atividade que a gente ia propor, tá? A ideia aqui é vocês pegarem, tá? O último card que ainda não tiver editado, coloquem o nome de vocês, o pronome que vocês se identificam mais, coloca o cargo, seus hobbies. A ideia aqui é a gente ter essa troca mais assíncrona para a gente se conhecer melhor, conhecer a comunidade de uma forma geral, tá? Quem não estiver conseguindo colocar a fotinho, pode colocar aquele atalho de Ctrl ou Command Shift K para fazer a seleção de uma foto do computador, tá? Botando aqui como exemplo para vocês verem, tá bom? E se não tiver nenhuma foto, vocês também podem utilizar essa Polaroid maravilhosa do FigJam para solicitar uma foto em tempo real,
Estou colocando aqui para vocês verem um exemplo, como é que a coisa funciona. Não é feitiçaria, é tecnologia. A parada, né, demora um pouquinho de vez em quando o Figma está muito carregado, mas existe esse recurso também para a gente usar, tá? Costuma aparecer a telinha aqui, mas vamos lá, vamos ver se vai fotografar alguma coisa. Não funcionou aqui, mas testem quando vocês estiverem utilizando aí no computador de vocês. E tem aqui o Figpal também para vocês darem uma personalizada, colocarem o cardzinho com a carinha de vocês. E a gente recomenda também, quando for fazer o cargo, colocar também o link do LinkedIn de vocês, tá? Caso vocês não tenham o costume de fazer, tendo o link copiado, se você selecionar e colar, né, Command ou Ctrl+C do link e colocar o Ctrl+V no textinho, você já coloca o link para funcionar dentro do texto como está aqui nos nossos cards, beleza? Eu vou estar moderando aqui o FigJam, qualquer dúvida vocês podem mandar lá no chat também, tá? A ideia é realmente a gente conseguir ter esse espaço aqui para poder fazer essa troca de forma assíncrona e no final vai ter um sorteiozinho envolvendo as pessoas que estão participando dessa iniciativa, beleza? Então, vou parar de compartilhar a tela aqui agora e vou chamar o próximo membro, que agora vai ser o Marcel, que vai apresentar o evento de um modo geral, galera. Fiquem no... Opa, galera. Obrigado, Thiago. Opa, galera, boa noite. Meu nome é Marcel, eu sou um dos voluntários do Figma, do Friends of Figma. Eu sou desenvolvedor, estou infiltrado aí no meio do designer, mas é isso daí. Hoje a gente vai ter uma conversa, a gente tem algumas perguntas para fazer aí para o pessoal que vai conversar. Mas vai ser uma conversa aberta sobre as coisas que foram anunciadas no último evento do Figma. É mais isso daí, uma conversa, trocar ideias sobre o que a gente achou interessante, o que a gente está usando, o que não está usando, e tudo mais. A próxima pessoa aqui vai ser o André. André? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o André, sou colaborador aqui da comunidade também. Eu atuo ali no time de People, moderando a comunidade no WhatsApp. Eu sou Product Designer numa startup e eu crio treinamentos com inteligência artificial. Então, se quiserem trocar alguma ideia sobre, é só chamar. Eu vou puxar aqui o Joca também, um participante que vai ajudar hoje a gente nesse debate, vai trazer alguma das suas experiências para trocar aqui com a gente. E aí, pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo aí? Eu sou o Joca, também sou Product Designer, não sou do time oficial do FOF, mas estou aqui, fui convidado para trocar essa ideia e estou super animado. Participei lá do evento presencial e vi que não deu muito tempo para a gente trocar ideia de tanta coisa e acho que hoje vai ser uma boa oportunidade para a gente continuar. A próxima pessoa, quem é? Pode vir aí. Abriu tudo fechado aqui. Boa noite, gente. Eu sou Beatriz, também sou frequentadora ávida dos eventos do Friends of Figma. Estou sempre aí que posso, trocando com o pessoal, trazendo minhas experiências. Eu falo da capital, né, do Rio de Janeiro. Sou designer na Caju. Comecei agora, então não tenho muito para trazer ainda sobre o que eu estou fazendo lá, porque eu comecei ontem. Mas estou cheia de coisas para trazer aí sobre a config, vai ser uma troca bem legal. Eu queria perguntar para vocês trazerem no chat de onde vocês estão falando, né? A gente falou aqui, não sei se, como é um evento online, certamente tem gente de fora do Rio de Janeiro capital. Então, se quiserem jogar no chat. Até quem estiver no Rio, se puder comentar o bairro também que está falando, para ver se tem alguém perto, trocar uma ideia. Se tiver algum colega em Laranjeiras, falo de Laranjeiras. Tô falando aqui da freguesia Jacarepaguá, quase não vejo ninguém. Tem um vizinho aqui meu no Flamengo. Tô aqui em Laranjeiras também. Ah, que legal. Não sabia. Aqui pertinho. Tijuca também sempre ganha, né?
Aí tem gente até do Paraná. Então, pessoal, a gente pode começar trocando um pouco do que aconteceu lá na Config 2025. A gente teve várias novidades, né? A gente teve o Figma Site, Figma Make, Figma Draw, Figma Buzz e o Grid, né? Queria perguntar para vocês o que vocês acharam dessa novidade, qual foi a que vocês mais gostaram. Também pedir para o pessoal comentar aí no chat e votar também lá no FigJam. Eu posso começar falando aqui. Eu vou levar um pouquinho para o lado do que mais me chamou a atenção, não necessariamente do que eu mais gostei. O que eu mais gostei foi o Draw, porque eu gosto de desenhar. Então, é uma opinião completamente enviesada aí, mas o que me chamou mais atenção em termos de mercado foi o Buzz e o Make, por motivos diferentes. O Buzz, eu acho que e o site também, pela expansão de para onde aquela interface que a gente fez de Make vai, né? Depois, outros braços possíveis do design, que é uma coisa que eu não esperava que o Figma fosse fazer. Então, me pegou um pouco de surpresa. O site, para mim, já me parece um caminho um pouco mais natural, mas o Buzz me pegou um pouquinho de surpresa, assim. Eu não necessariamente vou ser um usuário do Buzz, porque não é uma coisa que eu faço muito, né, redes sociais e tal, mas ele me surpreendeu um pouquinho. Não sei se surpreendeu vocês também. Eu acho que essa parte do Buzz também me surpreendeu, porque lembra muito o que a gente já vê no Figma, né? E o que eu achei mais legal foi aquela parte de você poder desdobrar várias artes, né? Então, quando você tem muitas informações, uma coisa que você demoraria às vezes 2 horas para fazer, você faz, sei lá, em 10 minutos. Eu vou ficar com o Figma Site, porque eu acho que era uma evolução natural. E eu fiquei feliz com o lançamento. Sei que ainda está no início, né? Mas eu acho que das coisas que estava faltando, né? Então, vou ficar com o Figma Sites. O Figma Sites é muito bacana. E é uma coisa que dá trabalho de fazer, não é? Até se você... Desculpa, galera. Tomar uma água aqui. Até se você tem um design simples, é complicado você ter que fazer todo... Até colocar o negócio no ar, não é? E tirar essa barreira e a pessoa conseguir fazer o design e colocar no ar aquela coisa, o que ela tem, é bem bacana. Eu lembro que faz um tempo atrás eu mostrei uma coisa que eu fui num restaurante e o menu do restaurante era literalmente o Figma. Era um link do Figma. E eu achei super bacana, né? Por causa que, tipo, simplesmente usaram a apresentação do Figma como menu do restaurante. E é um negócio que funciona, né? Porque você tem um negócio lá, é fácil de alterar, qualquer pessoa pode ir lá e alterar, entendeu? Então é uma ideia muito bacana. E o site vai, tipo, facilitar mais isso ainda, né? Até aproveitando esse gancho, o Marcel é desenvolvedor e a gente também viu muita polêmica no LinkedIn dos desenvolvedores criticando a estrutura dos códigos do Figma Sites. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que você tem que entender para que o negócio foi feito, né? Por exemplo, igual esse exemplo que eu dei do menu do restaurante, né? Se você quer uma coisa que é só apresentação, né? Tipo, a pessoa vai lá, ela vai ver a informação e não tem muita interação. Nesse caso, o código em si não importa muito, né? E eu acho que é mais para isso que, pelo menos por enquanto, né, que eles estão tentando fazer, né? Porque tem algumas ferramentas que fazem bem mais do que isso, né? Mas aí uma outra coisa que eu não sei se o Figma quer fazer isso ou quer bater de frente com essas outras ferramentas, né, que fazem mais coisa, né? Mas eu acho que para a questão de apresentação e você, tipo, eu tenho essa coisa aqui e eu quero colocar na internet. Eu acho que para isso é ótimo. E aí, nesse caso, não importa muito o código, porque você não vai ler o código e alterar o código. É mais cumpre o seu papel ali, né? Total. Eu vejo isso como um caminho. A gente falou muito de caminho natural, né? Hoje de manhã eu encontrei um artigo, um dos vários artigos comentando o Figma,
citando que esse caminho natural que o Figma está seguindo em algumas áreas é um pouquinho para um possível IPO, né, que eles estão procurando depois da compra da Adobe, que não deu muito certo. A pessoa, eu posso procurar o artigo para enviar depois para a comunidade, mas essa pessoa fez essa leitura e eu concordei um pouco, que eles estão indo por caminhos que a gente meio que esperava que o Figma fosse ir, seguindo movimentos assim do mercado. Então, acho que essa possível ramificação que o Marcel trouxe, pensando nessa linha, eu acho bem provável que eles sigam, assim, que eles tentem deixar um pouquinho mais pesado o Figma site, não uma coisa 100% de código, né, mas que eles continuem investindo, porque me parece ir nessa linha meio que é seguro ali para o Figma, do que as pessoas já plugam o Figma para fazer, né, meio que na mão, e tentar trazer tudo para dentro, melhorar a rentabilidade ali deles. Faz bastante sentido. Eu sei que o negócio da compra da Adobe, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas eu acho que a maioria gostou que a Adobe não comprou, porque eu acho que você ter duas empresas disputando é bom para todo mundo, né? Por causa que as duas têm incentivo para fazer um produto melhor. Framer, Adobe, a gente quer mais é que eles briguem, né? Sim. Acho que trazendo uma pergunta aqui do chat, o Pagano perguntou do grid, né? Eu vi ali que o pessoal está criando muito um componente e depois jogando esses componentes em vários grids. Depois eu posso até mandar a foto lá no WhatsApp. E falando de componentes, a gente está vendo a IA cada vez criando mais, né? Entrando no nosso dia a dia, criando vários componentes. E pegando esse gancho de design system, Joca, como é que você vê o futuro do design system com a IA? Cara, acho que está aí para ajudar, né? Eu senti falta de algumas entregas referentes a design system. A gente continua hoje com as variables, um espaço enorme, com muita informação em cima, e eles não entregaram nada, mas eu acho que deve vir na próxima entrega alguma coisa, né? E eu acho que a componentização e o uso do design system é um caminho sem volta já. Contanto que ajude, né, enquanto a gente está criando, acho que vai vir cada vez mais forte. Você vê uma junção disso com Figma Sites ou com um produto mais ajustado no futuro? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. O Figma já ter todos os componentes, você poder ter um design system ali, você conseguir juntar isso com o Figma Sites para acelerar as entregas, eu acho que vai ser muito, muito bom e vai mudar bastante a forma que a gente trabalha, que a gente constrói design system. Estou animado para ver o que vai acontecer. Eu queria adicionar um pouquinho ao que o Joca falou. Eu acho que bem usado está aí para ajudar muito, porque eu peguei a época que fazer design system, fazer bibliotecas era um trabalho extremamente manual. Comecei minha carreira nessa época e eu lembro como é que era ruim. Então, eu acho que a IA tem muito a trazer nesse sentido, a talvez trazer cenários que a gente tenha deixado passar, ou comportamentos de componente que possam ter ficado faltando, esse tipo de coisa, mas apesar de design system ser uma coisa para padronizar, eu ainda acho que um bom design system, ele se adapta ao contexto em que ele está. Eu já trabalhei em vários design systems assim, robustos pelas empresas que eu passei, pela IBM, pelo Cielo, e eles não eram iguais. Isso que eu acho interessante. Então, ainda tem um componente humano ali muito grande de pesquisa para entender, para não fazer uma coisa padronizada. Eu acho que isso, num bom design system, nunca vai morrer. Isso, acho que aliado às ferramentas de IA, tem muito para melhorar nossa prática de DS. Não, eu concordo com o que o Joca falou. E eu fico meio triste deles não estarem focando mais em design system, mas eu acho que é porque eles estão focando em tanta coisa que fica complicado, né? Mas já faz muito tempo já que... e, tipo, eu acho que ainda é a melhor ferramenta para design system, mas tem muita coisa que eles poderiam fazer que melhoraria demais para todo mundo. Fazer o design system, usar design system, eles não fazem. Aí eu não sei. Provavelmente é por causa das outras ideias que eles têm também. Eu acho que uma coisa também sobre o design system que é meio estranha, não estranho, né, mas que
eu vejo acontecendo no desenvolvimento também, que AI e Design System, não só Design System, mas a ideia de componentização, né? Elas estão meio que não estão conversando bem, né? Por causa que é muito mais fácil você fazer uma coisa do zero com AI do que fazer uma coisa que você tem que usar algum padrão, né? Porque aí você precisa, tipo, moldar o que você está fazendo. E eu não sei, tipo, quem que vai fazer isso funcionar melhor, ainda não. Até complementando o que a Bia falou, o Design System ele é feito para cada produto, né? Para cada empresa. Então, não tem, você tem que atender as necessidades daquela empresa. Por isso que cada um é um diferente do outro. Faz total sentido isso. E eu acho que a AI tem que ajudar a gente a melhorar os componentes daquela empresa, ou melhorar os cenários, ou ajudar numa alguma coisa que a gente deixou passar, sabe? Mas sempre vai precisar, eu acho, tá? Ter esse componente humano que é para entender o contexto daquele lugar que você está, você conversar com as pessoas e poder atender da melhor forma. Então, tem essa automatização das coisas e AI, mas em algum momento você tem que fazer escolhas, né? E só quem está ali dentro entende o contexto muito bem, aquele contexto do time, maturidade de time, tipo da empresa, negócio. Então, vai servir, eu acho que vai servir para ajustar as coisas que já tem, mas vai sempre precisar de alguém, componente humano ali. Não tem como, eu acho, né? Por enquanto, abrir mão disso. Eu acho que a gente acaba chegando num momento que já está deixando de ser uma plataforma de design para se tornar um hub de vários produtos, né? Para o nosso dia a dia, tanto para a questão de ilustradores, para o pessoal de UX, ou até para quem é mais focado em site. Qual é a visão de vocês sobre isso? Se vocês estão animados, estão preocupados? A Bia até trouxe uma visão bem legal ontem, se ela puder começar aí. Bom, eu fiquei pensando, assim, eu até mudei um pouco a minha visão desde ontem até hoje. Foi só recuperar aqui o ponto, que eu tinha notado coisa pra caramba. Eu acho que o Figma focou um pouquinho, né? Eu diria que generalizou, mas ele deixou de pegar certas partes ali do processo de design. Acho que ele optou pelo depois ali, né? Acho que habilidades mais de entrega e de colocar aquele design no mundo, talvez do que o que vem antes disso, né? Algumas pessoas, eu procurando hoje outras opiniões aqui que falaram por aí para trazer, né? Desde ontem, eu vi uma pessoa imaginando se, por exemplo, se o Figma tivesse trazido o antes da entrega, se o Figma tivesse focado em uma coisa talvez mais para pesquisa, ou para métrica, ou para facilitar o teste de uma interface, mas ele escolheu ir pelo acho que não se diria pós-entrega, né? Mas focado ali no que tange a entrega mesmo da interface, que eu achei interessante. Eu não tinha pensado por esse lado, né? Que era um outro caminho que o Figma poderia ter seguido e não seguiu. Mas o ponto que eu queria trazer, que eu fiquei pensando, além disso, é que eu acho que o Figma, hoje em dia, ele tem poder de moldar o que é considerado uma habilidade essencial para um designer. Assim, eu não vou dizer assim, em todos os mercados, o mercado latino-americano é completamente do europeu, completamente diferente do americano, do asiático, generalizar, mas uma mudança do Figma faz a gente pensar, né? Que habilidades que eu vou precisar ter, então, daqui a 2 anos, agora que o Figma é assim, agora que a ferramenta dominante do mercado é assim. Eu peguei, por exemplo, a época que você saber várias ferramentas importava muito. Hoje em dia eu vejo que já não importa tanto, porque elas estão ficando muito parecidas. E aí eu queria ouvir de vocês assim, também. O que vocês acham que muda no skill set do designer com essas mudanças? Quer comentar, Joca? Eu posso falar. Eu acho que traz assim outras pessoas para perto, assim, né? A gente consegue conversar com o desenvolvedor, com o PO, todo mundo para dentro do Figma. E tem essa facilidade também de ter hoje já coisas prontas, né? Você quer fazer alguma dinâmica ou puxar alguma entrevista ou vários processos assim você pode fazer e tem tudo pronto ali. Você já consegue puxar, né? Antes você tinha que montar, procurar em algum lugar. Hoje tem o FigJam, já tem várias coisas prontas ali, então você já consegue montar várias coisas bem rápido, né? E eu acho que isso vai facilitar bastante a vida de todo mundo. Concordo.
Eu acho que o negócio de... Eu acho que uma coisa que... Eu tô tentando trazer uma visão aqui fora de designer para ser um negócio meio diferente, né? Mas é a minha visão, né? Naturalmente, né? É que uma das coisas que, se você é designer, você não percebe em relação ao Figma, é que o motivo do Figma ter se tornado tão popular é por causa da facilidade de você usar o Figma para outras pessoas que não são designer. E por isso que eles cresceram tão rápido. Eu uso o Figma há muito tempo já, e eu meio que acompanho um pouco da história do Figma, e um dos motivos do Figma ter uma vantagem, tecnicamente falando, grande em cima de outras ferramentas, foi que foi essa capacidade de você fazer o design no browser, né? Que aí você facilita demais as coisas e você tem um monte de gente usando, né? Se você parar para pensar em outras ferramentas que a gente usava antes, né? Que você tinha que entregar alguma coisa, mas a pessoa não está usando aquela ferramenta, né? Ela não está lá online usando aquela ferramenta junto com a outra pessoa. E isso foi, gigantesco para o Figma, por causa que aí agora você tem, para cada designer você tem mais 3, 4 pessoas que não são designer também usando o Figma. E eu acho que eles estão... É isso que vocês trouxeram interessante, porque eu acho que eles estão tentando aumentar mais ainda isso, né? Outras pessoas que não são necessariamente designer, não é? Usar a ferramenta para fazer outras coisas, não é? Elas estão trabalhando juntas. Não... Falamos juntos, João. Foi mal. As pessoas estão trabalhando juntas, né? Estão trabalhando na mesma equipe, então facilita muito o dia a dia de uma equipe. Tudo isso, né? Só até para fechar o questionamento que eu abri, que acho que a gente vai passar para uma pergunta do chat, acho que muda muito o skill set dessa forma, porque ano passado tem um artigo anual que o UX Collective faz todo ano, que é State of Design, uma coisa assim, que eles falam, né? O que eles acham que vai ser o design que melhor vai se virar naquele ano que vai entrar, e ano passado eles falaram que a habilidade de argumentar, conversar e dar voz para pessoas não designers dentro de uma empresa era uma habilidade que ela era só de sênior, ela era de especialista, e ela foi chegando mais no início da carreira do design, ela se tornou cada vez mais fundamental, em vez de ser diferencial. Então, acho que sempre espera ver, né? Isso que vocês falaram, a habilidade de você colocar seu design no mundo, né? Não ficar ali presinho, como era na época do Sketch, daquele software só a gente sabia usar. Tinha que ter conta, não tinha colaboração ao vivo. Acho que isso tem a ver. Então, a gente vai passar agora para... A gente vai trazer a comunidade para participar com a gente. A Amanda vai representar a galera aí do chat, então podem mandar as perguntas de vocês aí. Boa. Eu vou trazer aqui uma pergunta que o Jorge tinha colocado no chat, mas ele precisou sair. E aí eu vou aproveitar e estender aqui o convite, se alguém quiser vir ao vivo aqui, mostrar a carinha e entrar, ligar o microfone e falar, a gente puxa vocês aqui para a live. Nesse caso, o Jorge acabou saindo, e aí eu vou ler a pergunta dele aqui, que eu achei interessante. Temos mais ferramentas, né? Vocês acreditam em uma precificação mais abrasileirada? Eu acredito que com essa vinda do Figma para a América Latina melhore um pouco os preços, né? Eu acho que eu acho que melhora, mas... pode falar. Fala aí, Bessa. Eu acho que não só baixar, mas eu acho que localização da precificação mesmo, né? Porque eles falaram que estão buscando... A gente estava dando uma olhada hoje na entrevista, né, da Débora, que é representante aqui no Brasil. Ela deu uma entrevista falando alguma... Depois a gente pode compartilhar o link com a comunidade. Uma entrevista sobre o que o Figma está buscando, se expandindo para a América Latina. E eles citaram agências, pessoas freelancer. Então, para atender, o modelo do Figma de cobrança hoje em dia ele é bem enterprise, eu acho. Ele é bem focado em empresa. Então, acho que ele vai precisar, talvez, de modelos e recorrências e formas de cobrança que se adaptem a essa pessoa usuária mais freelancer ali, que não pode dedicar um orçamento enorme só para o Figma, né, para ter o acesso às funcionalidades básicas. Eu acho que eles já chegam ganhando... Oi?
tem a concorrência também, né? Eles vão ter que se adequar e se ajustar, levando em consideração a concorrência. Quando eles lançam o Figma Site, está concorrendo com o Framer, eles têm que se adequar a isso também. Senão pessoas podem acabar não vindo para o Figma ou indo para o Framer. Acho que tem que haver esse ajuste, né, do preço para atender o mercado que eles estão dando tanta atenção agora, que é América Latina, Brasil. Eu acho também que essa parte da localização do software também já é um meio do caminho ali, né? Então tá aquecendo as coisas, o escritório já vai ficar aqui em São Paulo, né? Então, nível Brasil, a gente fica mais próximo ali da empresa, a gente pode solicitar mais coisas até. Então, acho que é um primeiro passo bem importante para nível Brasil, por exemplo. Eu vejo que eu acho que um problema pode ser técnico também, né? Como que você faz isso, né? Porque tem muita empresa que é remota, né? E é uma ferramenta remota, né? E como que você precifica dessa forma, né? Você tem pessoa trabalhando em tudo quanto é lugar do mundo, como que você cobra? Porque eles cobram por cabeça, não é? Que é bem enterprise também, mas aí como que você faz? Se, sei lá, tem 10 pessoas que trabalham no país, 20 em outra. Tem essa parte, tem também, tipo, como que você faz isso dar certo, né? Porque é difícil, uma coisa difícil de você fazer, você precificar assim no local e ninguém abusar isso, né? Porque é fácil de abusar, né? É fácil você fazer uma conta em outro lugar e aí você paga pelo aquele outro lugar, né? Aí eu não sei direito se é por causa disso, porque até onde eu sei, localizar sempre é uma boa coisa. Tipo, das empresas que eu já vi, do pessoal já falando sobre isso, sempre que você vende muito mais e ganha mais dinheiro. Mas aí tem esses outros problemas, né? De pessoas abusarem da localização. A Steam é um ótimo exemplo disso. Tem jogos lá que estão localizados para o Brasil. Então o pessoal compra bem mais, né? Sim. Porque faz muito sentido, né? E também agora com o negócio de AI, eu acho que o incentivo é maior ainda. Porque você quer mais gente usando, porque é o jeito que você vai melhorar a sua AI, né? Quanto mais gente estiver usando, estiver fazendo lá as coisas, vai treinar a AI, a AI vai ficar melhor e é bom para eles também. A Amanda tem mais uma pergunta aí pra gente. Boa. O Felipe Sweat, não sei se é assim que fala, Felipe, me perdoe, trouxe aqui. Ainda há muita diferença entre o Framer e o Figma Site. Vocês acham que eles de fato vão madurar a ideia e validar o Figma Sites? Acho que sim. Acho que foi a primeira entrega que o Figma fez e pode esperar que vem mais coisa aí. Eu acho que se a gente comparar até com a config do ano passado, né, a AI só foi entrar de vez agora. Então acho que é uma questão só de tempo até maturar essa ideia, implementar AI em tudo. Eu concordo também, eu só acho que é difícil. É difícil, então vai demorar um tempo para eles chegarem no Framer, eu acho. Não vai ser uma coisa rápida, não, mas é uma coisa que eles vão tentar fazer, com certeza. Né? Acho que até eles trazerem para dentro de casa facilita, né? Porque eles vão ter a base de pessoas usuárias deles utilizando. Então, eles vão ganhar todo um mundo de insights de como que se faz um programa para isso que eles não tinham antes, né? Dependiam de benchmarking, dependiam de outras coisas. Agora, dentro de casa, mesmo com um produto muito mais simples, caminho natural que eles melhorem, porque eles têm pessoas usando dentro de casa. O negócio também de ferramenta low code, no code e tudo mais, é que o Figma é designer, né? É voltado para isso, é voltado para design. E é diferente de você fazer uma ferramenta que desde o início você sabia que o que você está fazendo é para poder entregar o site ou o aplicativo, entendeu? É bem diferente as duas coisas. O Figma é otimizado para você fazer design para designers. Então, eles conseguirem, tipo, tornar aquilo tão bom quanto uma ferramenta que já foi feita desde o início para essa outra coisa, é complicado. Com esse tanto de ferramentas, Figma Sites, Figma Maker, né, que é até parecido ali com o Lovable, aquele V0, vocês não têm uma preocupação de esse tanto de coisa achatar o design, ficar tudo muito parecido? O que vocês acham?
que aí eu vou voltar um pouquinho na mesma resposta que eu tinha falado ali atrás, né? Eu acho que ele, sabendo usar, acho que uma pessoa que vai saber usar essas ferramentas, ela ainda vai, essa pessoa, esse designer ainda vai manter esse cuidado, porque só a gente conhece para quem a gente está fazendo aquele produto tão bem, no nível que a gente conhece. Então, precisa ser aliado, acho que a esse conhecimento de negócio, conhecimento de modelo mental das pessoas usuárias, conhecimento de contexto de uso. Eu trazer um exemplo aqui de mercado, né? Minha empresa anterior foi a Cielo, e eu trabalhei nas maquininhas de cartão. E foi o produto mais maluco que eu já trabalhei, porque as maquininhas de cartão elas podem ser usadas em todos os lugares possíveis, de todas as formas possíveis. É um público extremamente heterogêneo. Eu não era responsável por design system lá, mas tinha uma série de coisinhas assim que eu precisava saber, de o brilho da tela, de como que pega a maquininha. Estou dando um exemplo assim, de sutilezas que acho que só eu saberia, uma IA não saberia, que eu precisaria ter em mente na hora de colocar qualquer coisa ali, desde componentes novos para um DS, suas variáveis usando uma IA, ou um conceito para uma tela que é muito diferente, eu pediria ajuda do Figma Make para fazer, para me dar umas ideias. Então, acho que depende muito de como a pessoa usa. Essa é a minha opinião. Sim, eu penso também que se uma dessas ferramentas não der certo, eles tiram do ar também, voltam atrás e está tudo certo. Já fizeram isso uma vez. Não vejo que é um problema, sabe? Eles podem colocar lá, acompanhar, ver como as pessoas estão usando. Caso aquilo ali não vingue, não dê certo, volta atrás, tira, dá foco em outra coisa, outro produto, e vida que segue. Figma vai continuar reinando, assim, eu acredito. Eu acho que outro ponto importante também é que, por causa do jeito que o mercado de tech funciona, a maioria das pessoas estão entrando no... É uma área estranha, não é? Que, tipo, geralmente você tem áreas que a maioria das pessoas da área são pessoas que têm bastante tempo. A área de tech, porque é uma área muito aquecida, né? A grande maioria das pessoas são iniciantes ou estão mudando de carreira e tudo mais. E você ter ferramenta, até que não seja muito boa, né? Que tipo, não, a pessoa vai entrar lá, ela vai conseguir fazer alguma coisa e é isso daí. É uma boa ideia, né? Por causa que para a maioria das pessoas que não vai ter, tipo, não vai nem ter a necessidade de fazer uma coisa muito complicada, né? Que é a maioria das pessoas, né? Aquilo vai ser bom para aquela pessoa. E eu acho que eles estão pensando dessa forma. Porque eu não acho que eles vão conseguir competir com todo mundo, né? Não tem como você competir com todo mundo quando uma pessoa está fazendo só uma coisa, né? Eu acho que é mais tipo, você não vai... Se você quiser alguma coisa mais especializada, você usa essa outra coisa. Mas a gente tem aqui uma coisa que vai te levar até um certo ponto, né? Eu acredito até que a gente está caminhando para um Figma, meio que um app de banco, né? Que o pessoal já está chamando de super app, tem várias lojinhas lá dentro. Os aplicativos chineses já fazem isso há bastante tempo. Então eu acho que no final das contas vai ser qual solução eu vou usar para atender esse usuário. E aí você tem lá um leque de opções gigantescas. E eu acho que esse é o mercado que o Figma mais tem potencial de abraçar, né? Porque eu senti pra caramba que o Figma tá indo atrás do mercado da Adobe, né? Com algumas coisas aí que ele lançou. Não a curto prazo, mas a médio e longo prazo eu diria que sim. Podem discordar e tal, concordar, mas foi o que eu senti. E hoje em dia o modelo de precificação e adesão da Adobe não é viável para uma pessoa que está começando, não é viável às vezes nem para uma pessoa autônoma, né? Eu não acho que quando eu comecei no design a gente baixava o Photoshop, eles começaram com aquele plano de estudante que era baratinho, mas eu acho que hoje em dia não é mais verdade isso. Ai, meu Deus, do gato. Só um minutinho, desculpa. Começou a pisar no teclado. Não acho que é mais verdade isso. Então, eu acho que é o mercado aí que o Figma que tá desassistindo. Não desassistindo, tem ferramenta pra caramba para atender essas pessoas. Mas o Figma, acho que está indo atrás desse mercado, principalmente na América Latina. Se for olhar lá a entrevista da Débora, que foi a impressão que eu fiquei. E no final das contas, vocês acham que teve alguma dessas novidades que foi puro hype ou se teve alguma que vai mudar o jogo de verdade?
Eu acho que eles começarem a usar AI indica uma coisa que está acontecendo com todas as empresas, que é, por exemplo, hoje eu acho, foi hoje, a Microsoft abriu o Copilot, né, que é a ferramenta lá deles de código, né? E já faz muito tempo que eles estão, tipo, basicamente fazendo de tudo para ter mais usuário. Porque eu acho que eles estão percebendo que, no final das contas, quem vai vencer que está usando AI é quem tem mais usuário, porque você tem mais coisa e a AI vai ser melhor, né? E eu acho que o que eles estão fazendo, tentando colocar AI nessas coisas, é para isso, né? É para eles terem a pessoas usando e melhorar a AI deles e tentar competir com as outras ferramentas, as outras empresas que têm mais usuário, né? A gente tem algumas perguntinhas aí do chat. Gente, tem uma pergunta da Valquíria Arteaga. Eu acho que ela tá falando da Espanha. Ela colocou assim: eu escutei de um vídeo de um cara na Espanha cujo nome é Aprendiz de Figma, algo assim, que o Figma estava tendo uma dispersão. Vocês concordam? Joca, quer dar essa palhinha aí pra gente? E dispersão em relação a quê? Assim, a trazer outras pessoas? Acredito que seja na quantidade de ferramentas diferentes sendo lançadas. Produto. Pode ser uma dispersão, mas ao mesmo tempo é o que a gente falou, né? Está trazendo pessoas que já trabalham juntas para a mesma ferramenta. Então, pode ser um pouco de dispersão, mas ao mesmo tempo faz um pouco de sentido, né? Eu entendo. E ao mesmo tempo também está entregando mais coisas para design. Então, o lance de uma site é uma baita evolução para a pessoa designer. Talvez essa dispersão não seja uma coisa ruim. Isso aí. Eu acho que depende de como que eles vão usar. Acho que depende a partir de agora. Eles têm um jeito bom e um jeito ruim de fazer isso. Eles podem pegar as ferramentas que foram lançadas, estudá-las a fundo e começar a tratar como um hub, onde uma coisa se pluga muito facilmente na outra, ou eles podem continuar expandindo e cair em alguns problemas, né? Algumas coisas que tornam, por exemplo, o produto da Adobe às vezes não tão desejável para algumas pessoas usuárias. Expandir demais e se tornar uma coisa inacessível. Eu acho que tem jeitos e jeitos de fazer. Eu acho que no ponto que está, Figma ainda tem como fazer isso muito bem. Eu vejo que se tudo for muito facilmente plugado, DevMode, com Make, com Draw, com Bus, quem tem tudo, não sei quem é que vai precisar de tudo isso, né? Uma pessoa só. Mas quem for usar mais de um, quem for usar 3, ainda que sentir como se você estivesse usando uma, eu sinto uma integração muito boa, por exemplo, do Figma Design com o FigJam. Eu já uso eles há um tempão, acho que o FigJam foi a primeira, né, além do Figma Design que eles lançaram, se eu não me engano. Então, se eles conseguirem manter essa sensação de você estar usando um programa só, acho que pode ser muito bem feito, pode ser muito rico, assim, para a gente que usa. Desculpa interromper, André. Eu fico com um pouco de medo em relação à visão da empresa, né? Porque você vai precisar de pessoas dentro da empresa com skill diferente para tocar esses produtos, né? E bem diferente, né? E aí você pode acabar com a visão da empresa completamente mudando, né? Porque até o momento, a maioria das pessoas que trabalham no Figma provavelmente está, quer dizer, com certeza, né? É mais voltada para design, né? Mas conforme você vai adicionando mais coisa, né? Imagina se, sei lá, o Make cresce demais, né? E agora todo mundo está usando o Make, né? Aí vai acabar que vai dentro da empresa, né? Você vai ter um produto competindo com o outro e talvez isso não seja bom para o Figma, né? Eu queria trazer um questionamento, até que o Joca falou lá no início, que a gente não vê novidades, por exemplo, para o Design System. A gente viu o FigJam, que é parecido com o Miro, e agora uma série de novidades parecidas com outras plataformas. O que vocês esperam assim dos próximos passos do Figma? Uma nova função que ajudaria no dia a dia de vocês? Eu acho que agora eu penso muito em entregas, não mais em produtos, né, que eles fizeram agora, grandiosas coisas, e sim coisas menores dentro do que a gente já trabalha.
ouvir de fato a comunidade, o que as pessoas estão pedindo. Eu não sei se as pessoas estavam pedindo tanto no Figma Draw, quanto pedem coisas de design system, ou, sabe? Então, eu acho que agora, na próxima, eles vão começar a fazer entregas mais focadas nos trabalhos assim que a gente já faz normalmente, e não em coisas novas. Espero bastante. Recebia. Eu também acho que eles devem seguir nesse caminho seguro, ainda mais visando o momento ali, acho que de mercado que o Figma tá, né? O Figma pegou uma multa gigantesca, né, por não ter. Acho que eu estava lendo um artigo sobre isso, depois eu posso passar. Então, acho que o Figma deve se manter nesse momento seguro, esse momento do que eles acham que sabem que as pessoas vão usar, que as pessoas já querem, e que muitas pessoas podem querer, principalmente pessoas novas, pessoas que não usavam o Figma antes, pensando em rentabilidade mesmo. Acho que é o caminho que o Figma deve seguir, eu concordo com o que o Joca trouxe. Tem o lance dos templates, né, que passou meio batido assim, mas tem muitos templates, isso serve muito para a gente estar começando agora, é um baita adianto. Se já começar com um template super pronto ali, com um breakpoint, já, sabe, já entrega ali desktop, tablet e mobile. Nossa, fazer tudo isso Não na unha. assusta, né? A pessoa que está Sabe, você começando. olha, você um clique, você abre, já tem tudo ali, se dá um publish. Acho que tá vendo bastante quem está começando, né? Eu vou aproveitar Acho e vou puxar aqui uma pergunta aqui do chat, que tem um pouco a ver com o que o Joca trouxe. Foi da Tatiana Cavalcante, ela trouxe assim, puxando um pouco para o tópico sobre maturidade dentro de pequenas empresas. Já passaram por empresas que utilizam, por exemplo, o Photoshop ainda para criar design de site? Como vocês trariam esse ponto para dentro de uma empresa pequena, favorecendo o nosso Baby Figma? Acho que tem um pouco desse ponto aí que o Joca trouxe, mas podem abordar mais. Acho que na questão ferramental tem muito aquilo do objetivo final do produto. Se você conseguir mostrar o tempo que você vai economizar num Figma, por exemplo, eu acho que vale muito mais a pena para a empresa. Ainda mais com essas questões novas de AI, eu acho que é algo que ajuda muito, né? Você colocar ali os prós e os contras, mas mais os prós, né? E também vejo como objetivo, né? Qual objetivo você quer nessas pequenas empresas? Se é uma empresa que faz mais site, por que não ter o Figma? Se mexe mais com imagem, aí sim ter o Photoshop. Depende do que cada empresa está buscando. Mas eu acho que o André falou, e a Esther também, né? Parece que digitou basicamente a mesma coisa. Tipo, é muito gigantesca a diferença, né? Se você conseguir mostrar, tipo, o tempo que você vai ser muito mais fácil para todo mundo usar o Figma do que usar o Photoshop para fazer isso. E provavelmente vai ser mais barato também. Isso é o jeito mais fácil de falar com os managers, falar do the price goes down. Você, Bia. Eu estava tentando mandar um negócio aqui no chat, né, mas eu fui. Acho que eu usei a palavra atacar e aí a moderação automática barrou minha mensagem. Mas como minha cabeça de product designer, né, eu penso que o que eu gostaria, mas não acho que é o que o Figma vai fazer, mas o que eu gostaria é que ele ajudasse ali algumas coisas de teste mesmo. Por isso que eu falei, né? Queria que desse uma atacada no Maze, por exemplo, que é uma ferramenta de teste. Não acho que vai acontecer, mas com a minha opinião de product designer, eu adoraria que o Figma desse suporte para isso. Para a gente testar, para a gente, não sei, anotar ocorrências, ver tudo que ali que o Maze faz, né? Quem não conhece, depois pode dar uma procurada, que é um software muito interessante. Eu adoraria que isso ficasse dentro do Figma, ou pelo menos um pouquinho dentro do Figma. É mais coisa de UX mesmo, né? Como a Amanda falou no chat. Talvez seja até um próximo passo, né, Bia? Já que está avançando na prototipação, eles já estão avançando na prototipação, quem sabe, né, os testes e se puder acompanhar isso, pode ser uma coisa. Eu adoraria. Assim, no meu dia a dia. Ajuda pra caramba. E até puxando um gancho, a gente vê que muitas coisas são criadas pelos usuários, né? A gente usa vários plugins, às vezes, para analisar a heurística de uma tela. Então, até a Brenda colocou aqui, né, de uma hora passar o Available,
Eu acho que é muito nesse sentido, né? Da gente sair um pouco ali dos plugins e ter uma experiência diretamente com o Figma. O Nicolas Uchoa trouxe isso também, perdão. Ele trouxe que a pergunta que é se a gente acha que os plugins vão sumir, já que a cada lançamento o Figma fica mais poderoso. Eu ia falar disso, eu ia falar que isso é uma coisa boa e ruim, não é? Por causa que a ideia dos plugins é você ter uma comunidade que está fazendo um monte de coisas que eles precisam, né? E quando você substitui alguém, né? Imagina que alguém fez um plugin e aquele é o negócio da empresa, né? Ou fez vários plugins e aquele é o negócio da empresa. Aí você vai lá e faz essa coisa que vai substituir o plugin dessa pessoa, né? Você basicamente está desincentivando qualquer pessoa a fazer plugin, né? E aí você é um pouco um tiro no pé, né? Porque aí agora você vai ter menos gente resolvendo o problema deles, né? Vai contra a ideia de plugins que eles tinham. E contra essa ideia também de marketplace, de plugin, de tudo mais, né? Mas aí eu não sei qual é a ideia. Até de comunidade, né? Porque... Eu não acho é um negócio complicado. Eu não acho que vão acabar, não. Eu acho que é isso. De vez em quando um plugin chama muita atenção, faz coisas muito boas, aí faz sentido você trazer para a ferramenta uma coisa nativa, mas acho que a ideia do plugin, da comunidade estar trabalhando ali, acho que ela permanece e não acho que eles vão sumir. Principalmente para coisas muito específicas, né? Eu acho que os plugins muito generalistas, eu usava um que ele era para fazer conectores. É esquisito usar um plugin para isso, mas antigamente precisava. O Figma não tinha essa funcionalidade. E aí, quando lançou os conectores, eu não usei mais esse plugin. É do FigJam, né? Então, acho que os muito generalistas podem acabar morrendo mesmo, mas ainda vai ter sempre uma coisinha muito específica que só precisa fazer naquele nicho, naquele produto. As empresas têm jeitos muito diferentes de trabalhar, então acho que esses mais específicos tendem a continuar a florescer, assim, para atender necessidades que o global do Figma talvez não tenha olhado ainda. Sim. Tem alguém que tem mais alguma pergunta no chat? Não, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui por enquanto. Só alguns comentários, muitas pessoas falando sobre que queriam o Figma Research, queriam um mapa de calor no Figma, gostariam, né, de ter algo mais voltado aí para usabilidade, teste de usabilidade. Também teve alguns comentários falando ali sobre essa questão da Adobe, né, depois que o Figma não foi cancelada a compra ali pela Adobe. Eles estão criando novas oportunidades, né, sendo um hub ali, uma plataforma. A gente está tendo bastante comentário aqui no chat, tá bem legal o papo. Figma Dados acabaram de trazer mais um. Métricas, dados, pesquisa. Eles têm uma lista enorme para trabalhar. UX. Eu pessoalmente, eu vejo um problema em tentar fazer um monte de coisa que eles estão tentando fazer. Por causa eu acho que principalmente por causa do negócio interno que eu falei da empresa. Porque aí, não sei, né? Como que você vai gerir tudo isso, como que você vai ter time para fazer coisa completamente diferente, né? E também fazer a ferramenta ser coerente, né? Não ser tipo um monte de coisa completamente diferente. Eu não sei. Mas também tem essa ideia, o André falou sobre isso também, né? Sobre a ideia desse... Isso é muito popular na China mesmo, né? De você ter esses aplicativos que é tudo, o aplicativo tem tudo na mesma coisa, né? É um negócio interessante. Mas e você falou, Marcel, sendo coerente, eu não vejo problema, sabe? Porque é uma coisa que está no nosso processo, por exemplo, fazer teste, você metrificar, tudo isso faz parte do processo de design. Então, se você está ainda dentro desse universo, eu acho que de boa, acho que faz sentido. Sim. Começa por um lugar muito longe, assim, sabe? Aí viajar muito, fazer outras coisas, aí eu acho que... eu acho que se o foco for qualquer coisa que é relacionada a UI, UX, faz sentido, né? Mas eles estão fazendo outras coisas que está começando a não ser focado só para isso, né? Igual Make, igual Draw, não é? Que é diferente, né? E aí você precisa de, tipo, especialização para aquela coisa, né? Você não está mais fazendo uma coisa que
estava tipo, coerente com o restante das coisas que você estava fazendo. Eu acho que é mais essa a minha preocupação. E também, tipo, você está pegando a empresa e, tipo, separando a galera que está trabalhando um monte de coisa, né? Para pensar que agora eles estão trabalhando um monte de coisa, né? Então, fica cada vez mais difícil eles fazerem uma coisa que é muito bom, né? Tipo, da próximo release agora, eles vão ter que, tipo, vai ter um monte de gente pedindo um monte de coisa sobre um monte de coisa diferente, né? Em vez de ele ter que, não, vamos melhorar aqui essa coisa que o pessoal estava pedindo, né? Essa que é a preocupação que eu tenho, né? Antes as entregas eram só do Figma, né? Agora você já abriu para 5, 6 lugares diferentes. E coisa bem complicada, né? Tipo, com certeza todo mundo vai ter um monte de coisa pedindo sobre o site, sobre o Make, não é essa coisa que, tipo, é óbvio que vai ter um monte de gente pedindo um monte de coisa. E aí como que você vai fazer isso, né? Como que você vai entregar esse monte de coisa para um monte de campo diferente, né? Então, gente, a gente já está marcando aqui a hora, né? Já chegando no finalzinho do nosso evento. A gente vai ter um sorteio, mas antes eu vou pedir para o Bruno e para a Bia se puderem deixar uma mensagem para a comunidade, até o que vocês esperam no futuro disso tudo, e depois pedir para todo mundo que puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto, né, um print do evento de hoje. Para a comunidade do Rio, né? Você está falando? Isso. Tá. Eu ia falar para o pessoal carioca, gente, vamos participar do evento presencial, né? Teve o último lá, muita gente não conseguiu ir. Eu fui, tinha gente lá, mas eu vi que muita gente marcou de ir e não foi. E eu acho bacana quando a gente se encontra presencialmente, conversa ali, né, olho a olho. Acho super, super legal. E fazer o convite para o próximo evento que tiver presencial para o pessoal comparecer de verdade. Bem bacana. Desculpa, pode falar, Bia. Não, eu ia falar, vamos fechar caravana, né? Fechar de Rachaúbia, super funciona. Se o evento for longe, né? O Rio é muito grande. Pode falar, Marcelo. Depois eu deixo minha mensagem. Eu só ia complementar o que o Joca estava falando, que é bem bacana ver o pessoal. Pode ir se você é desenvolvedor também. Não fique com medo. Pode ir, a gente tem evento que vai PO, vai PM, vai um monte de gente em qualquer área da empresa, porque todas essas áreas acabam usando o Figma de um jeito ou de outro, né? E tem gente que não vai por medo de... por exemplo, a pessoa está mudando de carreira, que é muito comum, não é? E a pessoa não vai por ter medo de... não, só vão falar de coisas que eu não vou entender e tudo mais. Mas a comunidade é super aberta, os papos são tudo super bacana. Então, pessoal de todos os níveis, todas as áreas. Isso. Mas para fechar aqui, vou deixar minha mensagem também. Vamos fortalecer nossa comunidade, né? Porque a gente junto é muito forte, a gente conhece muito melhor o mercado quando a gente está junto com outras pessoas que não trabalham junto com a gente. Acho que isso, para mim, me ajuda muito, mas eu trabalho numa empresa que é totalmente remota, então vamos continuar fortalecendo a comunidade, vindo nos eventos. Logisticamente fica difícil, dá um salve no grupo do WhatsApp, ver quem pode ir e voltar com você, do bairro que você mora. É super importante, e isso é importante para a gente continuar crítico, né? Tendo discussões aqui igual a gente está tendo. Acho que isso me dá muita empolgação para continuar trabalhando. A gente se manter crítico, se manter questionando, se manter discordando. Isso é super saudável para a comunidade, para o design em geral. Beleza. Então, gente, agora a gente vai seguir para o nosso sorteio, né? A Carol, nossa líder, vai guiar a gente aí, até com uma novidade do Figma Make. E aí, pessoal. Boa noite. Eu estava falando com a galera só pelo chat, né? Primeira vez que eu estou abrindo a câmera, então ficou meio... Uau, parece que eu estou chegando agora no rolê. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Queria muito agradecer o Joca e a Bia por terem topado participar. Vocês já são nossas figurinhas carimbadas nos eventos e, assim, é mais do que uma honra ter vocês aqui, né? Uma forma da gente agradecer pela contribuição que vocês fazem pela comunidade. E fica a dica aí para a galera que está no chat, né?
que a gente gosta disso, que vocês se envolvam, que vocês interajam, de trazer vocês para conversar com a gente também, porque é muito sobre essa troca, né? André, você quer tirar o print agora, a foto? Eu posso puxar o Tio também, né? Tiago, coitado, entrou no início e ele está ali, está por trás dos panos também do FigJam, ajudando a galera a criar os cards. Eu acho que é bom também. Beleza, então vamos, gente, tirar uma foto aqui para marcar o evento? Sim. Só Pronto, posicionado. Aqueles 5 minutos igual a Nina fez. Pra tirar foto. O sorriso tá em dia. Cobrir a bagunça aqui. A Bia trouxe a ideia maneira. Brenda. Brenda, pô, arrasou. A gente fala super sobre isso, sobre esse encontro na praia. Boa ideia. Poxa. E dar umas fotos boas. Sim. Então, vamos lá. Parado. Ih, não foi. Eu fiz o print. Aí. Então tá bom, já foi, gente. Pelo amor de Deus, isso vai ficar muito engraçado na gravação. Eu não tava rindo na hora, não sei. Então, espero que sim. Então tira mais um. 1, 2, 3. Uma pra garantir. 3, vai. Foi. Oba. Obrigada. Olha, acho que tem o pessoal que tá tentando abrir a câmera, eu acho, para participar da nossa foto. Vocês conseguem pedir para serem presenters, sabe? Vocês não conseguem abrir a câmera. Eu acho que é levantando a mão, né? Isso, Jorge, ó. A gente consegue vocês, ó. Só levantar. Levantem a mão. Ali embaixo. Ah, que máximo, todo mundo entrando. Depois joga o arroba de vocês lá no grupo do WhatsApp que a gente vai marcar todo mundo. Ok. Mais alguém? Não. Dou-lhe então, uma. para foto. Dou-lhe 2. E tem 2 páginas. Não, o pessoal tá ligando. Tem 3 páginas de foto. Vanessa, várias páginas. Ó, eu vou fazer, então não segura o sorriso aí 5 segundinhos. Peraí, outra que vocês... Gente que não sorriu, acabei de ver, vocês vão querer sorrir. Sorriam, olhem pra câmera, congelem, travem. 3, 2, 1 e continuem sorrindo. Mais uma? Foi. Foi. Aí. Obrigada. Aproveitando que tem uma galerinha aqui, alguém quer falar alguma coisa? Considerações finais? Pergunta. Aproveitar o Open Mic. A Tatiana foi buscar o boné para tirar a foto. Foi a Tatiana que ganhou o nosso sorteio, não foi ela? Camisa, foi. Foi, ela ganhou a blusinha querida por todos. Que massa, gente. Bora pro sorteio, então? Então vamos. Vai que a pessoa que tá aqui online, ao vivo, ganha. A gente já tem a reação ao vivo aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar a aba certa. Então, gente, primeiro teste aqui, usando o Figma Make. Nós fizemos esse sorteador. Depois a gente pode até dar assim, como que aconteceu, mas foi muito simples. Fizemos a tela no Figma. Algumas coisinhas quebraram, tipo essa imagem aqui embaixo, já estou dando spoiler, essa imagem quebrou, então eu tive que copiar e colar como PNG, porque como vetor ela deu uma quebrada. Mas de resto tudo funcionou e eu espero que esteja funcionando. Todo mundo também fez o cardzinho lá no FigJam, certo? Porque cada cardzinho ele tem um número, não sei se vocês repararam. Esse é o número de vocês para saber se ganharam no sorteio. E aí um outro ponto também, que a gente
deu uma ressaltada no Fig Jam. Tem que estar participando do grupo do WhatsApp para poder ganhar. E, obviamente, né, fazer parte aqui do Rio, porque a gente vai entregar esse sorteio, ou então você viaja para cá, não tem problema. A gente vai fazer esse sorteio agora, mas o brinde a gente vai entregar no próximo evento presencial, né? Então, fiquem ligados também, porque a gente vai anunciar no WhatsApp, claro, em todas as nossas redes, quando que vai acontecer esse próximo evento presencial. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. O que é o sorteio, né? O que eu vou ganhar? Então, a gente vai fazer 4 sorteios. O primeiro sorteio agora, a pessoa tem que estar participando do WhatsApp e ela não tem que ter ido na nossa Watch Party presencial, porque a gente quer dar oportunidade justamente para quem, infelizmente, não conseguiu ir lá. Então, assim, esse primeiro sorteio agora, a pessoa tem que estar no WhatsApp e não ter ido no nosso último evento presencial, beleza? O que vai ser? A gente vai estar sorteando o nosso bonezinho, né? Foi sucesso no evento. E a nossa eco bag do evento também, tá? E os outros sorteios, os outros 3, né? A eco bag, de novo, e a cartelinha que o Figma também deu pra gente com a identidade da Config. Então, é isso aí, gente. Estejam preparados com o número de vocês na cabeça. Gritem se forem vocês, para a gente conseguir fazer a confirmação, né? Se veio no último evento, se está no WhatsApp, beleza? Posso ir? Tudo certo? Carol, Como é que a gente sabe qual é o nosso número? Meu computador travou. Já tem mais um card. Então, Peraí, que tem mais um Quem card. não colocou ainda, pode colocar lá. Bota só o nomezinho, só pra gente saber. Vocês querem dar mais 5 minutos para quem não preencheu ainda preencher? Acho que é melhor. 2 minutinhos. E aqui online a gente tem 27, eu não sei se somos 7 aqui do interno e 20 participantes. Mas tem alguém preenchendo agora, então a gente espera só mais essa pessoa. Acho que é o Matheus. Acho que só o Matheus, né? Acho que sim. Então, beleza, somos 20. 20. Vou rolar, então, o primeiro sorteio, como eu falei, boné, bolsinha e... Número 12. Quem é o número 12? eu não consegui abrir o Figma para Vamos saber se fazer eu o check. Vovian. Vovian. É isso mesmo? Está Acho que aqui? a Vivian tá lá. Opa, peraí, o Pagano disse que o 12 era ele, mas aqui no Figma também tá essa pessoa, Vovian. Ah, é Vivian, perdão. Sim. A Vivian, ela não sabe abrir o microfone. Acho que tem que liberar, não. Liberou. Mas aqui, pela ordem, o Pagano seria o 4. Que a gente fez os cardzinhos na ordem, realmente. Então, seria a Vivian o 12. Vivian, você tá por aqui? Tá. Vocês me escutam? Sim. Oi, sim. Ai, que legal. Eu super feliz. Parabéns. Parabéns. Valeu, galera. Deixa eu te perguntar, você é do Rio? Eu sou do Rio e não estava no evento, acho que tá tudo certo. Então arrasou. Uma coisa E só tá pra participando no esclarecer. WhatsApp? Qual Tô o teu no nome? Zap. É VOV também. É Vob. Gente. Então a gente não ia achar. Só uma coisa para esclarecer que tá tendo uma dúvida aqui no chat, é que falaram que a gente colocou a numeração errada, mas é que a gente aqui tá zerado porque a gente já participou do ao vivo, então a gente estava com o número 0, começamos a contar a partir de quem chegou depois, então os nossos não tava valendo. Então nós todos estávamos com os nossos zerados e aí o pessoal convidado de hoje que colocou os numerozinhos. Beleza? Show. Beleza, então já está separado, vou fazer um novo sorteio. Se repetir de novo, a gente passa para outro, tá, Vivi? Não fica triste não, mas é muita sorte. Tudo certo. Vamos lá. Número 3. Número 3 é a Rafa. Rafa Fernandes. Ela tá com a mão levantada aqui. Ela é de BH.
Não falou aqui. Ah, Rafa, você consegue... Tem algum contato com alguém do Rio? Para essa pessoa ir no evento com você? Consegui dar um pulinho aqui no Rio para pegar um boné. Dá um pulinho aqui. Eu vou sortear o próximo, então, enquanto... Só para não demorar muito. Ó, ela falou que para a gente mandar pelo correio, a gente pode tentar entrar em contato e ver isso, Rafa. Isso. Show. 11. É o Nicolas Ochoa. Nicolas, tá por aí? Aê, ganhou! Arrasou! A gente espera no próximo evento. Tá faltando mais um, né, pessoal? Sim. É o último? O último. Vamos lá. 18. Jorge Vieira. Tá por aí, Jorge? Oi, sou eu. Obrigado. Estão me ouvindo? Rio? Sou do Rio, não podia. Ah, show, beleza, que bom. Então, acho que finalizamos, né? Conseguimos. Ó, se alguém tiver alguma dúvida também lá no WhatsApp, a gente está participando, obviamente, da comunidade, então pode chamar a gente no privado, qualquer coisa, tá? André é o moderador, então ele toma conta de tudo. Só chamar lá. Show. Então, André, vou deixar esse encerramento com você. Minha parte do sorteio está feita. Beleza. Obrigadão, gente, todo mundo que participou. Para saber dos próximos eventos, é só acompanhar a gente nas nossas redes sociais, WhatsApp, Instagram, que os próximos eventos, logo em breve, a gente já vai divulgar alguns, né? Então, não deixa de acompanhar lá. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.